Atenção, esse vídeo tem spoilers de um filme de 1999 chamado Sexto Sentido e também da carreira da dupla Sandy Júnior. Oi, meu nome é Raoni Marques e se você conhece o meu canal, o meu trabalho ou eu mesmo, você deve estar achando muito estranho que eu tenha feito um vídeo sobre Sandy Júnior. Mas eu passei sexta e sábado assistindo a série toda da maior dupla do Brasil porque a minha esposa é muito fã e eu sou um marido muito companheiro. Mas o que eu comecei a ver só pra ser legal com ela, muito rápido virou um negócio bem da hora de assistir. Sabe por quê? Porque é uma história absurdamente bem contada. E pra isso você precisa de duas coisas. Você precisa de uma boa história e uma ótima estrutura. Estrutura pra mim é a coisa mais importante numa história. No meu livro chamado Como Escrever Histórias, em que eu falo sobre como escrever histórias, as páginas são cheias de desenhos enormes e um pouquinho de texto, até chegar nos capítulos sobre estrutura, porque aí eu escrevi um monte. Eu escrevi tudo que eu sabia para garantir que você soubesse tanto quanto eu. Porque, como eu disse, a ordem em que você conta a sua história pode ser mais importante do que o que acontece nela. Por exemplo, se o Sexto Sentido fosse um documentário, você podia contar na ordem cronológica. Era uma vez um Bruce Willis, ele morreu, o fantasma dele conhece um menino que vê fantasmas, que ajuda ele a descobrir que ele é um fantasma. Fim. Ou você pode mudar a ordem em que você apresenta os eventos da história, a gente chama isso de trama, para que a história seja mais interessante. Então a história pode ser assim. Era uma vez um Bruce Willis que conheceu um menino que via fantasmas. O cara acha que está ajudando o menino, mas acaba descobrindo que o fantasma era ele. Ele estava morto o tempo inteiro. O moleque falou para ele que via fantasmas porque ele era um fantasma. Ah, plot twist, moleque, mó doideira. Então o que eles fizeram nessa série? Para começar a série, ao invés de ser dividida cronologicamente, o primeiro episódio ser o começo da carreira e o último ser a última turnê, a série é dividida por tema. E essa escolha é genial, porque isolando cada tema fica muito mais fácil você construir 7 bons episódios, cada um sobre um assunto. Então os temas que eles escolheram podem ser basicamente divididos em música e não música. Música é tudo que tem a ver com a música, os discos, os shows, os clipes. Não música é tudo que está em volta disso, a série, novela, filme, fofoca, polêmica, tudo mais que eles fizeram. O episódio 1 é sobre música, é o fim da dupla e o início da carreira. O episódio 2 é sobre o que eles fizeram em série, filme, novela, não música. O episódio 3 é sobre o sucesso da carreira, música. O episódio 4 é sobre fofoca, treta, polêmica, não música. Então eles vão alternando. Aí o episódio 5 é sobre a carreira solo de cada um. Então esse é sobre um pouco de um e um pouco de outro. E ele serve como ponte para os últimos 2 episódios que falam sobre a construção e os shows da última turnê. Esses 2 estão juntos porque assim eles geram um embalo, um crescendo, para você terminar a série chorando, empolgadaço e sair pela casa cantando Sandy Júnior bem alto. Pelo menos essa foi a experiência aqui em casa. Agora o que eu acho genial nisso é o seguinte. Se a gente quiser colocar esses episódios num gráfico de positividade, o primeiro episódio começa lá embaixo, com a separação dos 2 e o começo da carreira. Aí ele fala sobre a carreira na dramaturgia, que não importa tanto quanto a música, mas é um reflexo de como eles estavam crescendo, ao mesmo tempo que mostra como a vida deles era um turbilhão doloroso de trabalho sem fim. Aí o terceiro é sobre como eles eram gigantes, shows lotados, artistas super profissionais e cheios de conceito, que ficaram tão grandes que começaram a trabalhar fora do Brasil. O próximo, enquanto os 2 episódios anteriores eram sobre como era difícil trabalhar tanto, esse episódio é todo sobre como eles ainda tinham que ouvir várias groselhas sobre a vida deles em todo lugar. Depois disso, eles falam sobre a carreira solo dos 2, que assim como o episódio 2, não é tão importante pra gente, porque o laço que os fãs têm é com a música dos 2 juntos, mas o episódio mostra que os 2 estavam crescendo enquanto estavam separados, e no final desse episódio eles concordam em fazer a turnê de 2019. Os próximos 2 episódios são só alegria. Tá todo mundo fritando, empolgadíssimo, planejando como vai ser a turnê, como vai ser o palco, escolhendo quais músicas eles vão tocar. Mesmo quando eles têm problemas na produção, tudo é resolvido do jeito mais espetacular possível e você fica lá pilhado com a história do making-of de um show que você não foi e nem gosta das músicas. Esse foi o meu caso, pelo menos. Depois eles mostram os shows pelo país todo e como os 2 estão super emocionados de estarem juntos durante o processo do começo ao fim. E é isso aqui que pega, meu irmão. Esse aqui, na real, é o gráfico que eu desenhei para o meu livro nos capítulos sobre estrutura. Porque esse gráfico aqui é o gráfico que eu uso para explicar a jornada do herói, velho.
O cara começa um vídeo sobre Sandy Júnior e aí era a jornada do herói o tempo todo. É plot twist, rapaz. Se a gente usar os termos do monomito, a gente começa no mundo comum e mostra como eles vão crescendo, conta sobre os testes pelos quais eles passaram, sobre como eles conquistaram um mundo especial na carreira deles e sobre como tudo ficou insuportavelmente difícil depois dali. Até eles se separarem, enfrentarem sozinhos obstáculos completamente diferentes e eles se recusam a se encontrar até finalmente se juntarem de novo e fazerem muito mais do que eles fizeram antes, porque agora eles são mestres dos dois mundos e eles usam juntos tudo que eles aprenderam separados. Mas o que eu mais gosto é que a série toda começa com a separação deles. Se você fosse montar uma série com a estrutura da jornada do herói, como foi feito aqui, a separação é um momento dramático, doloroso, é o fim da parada. Então você obviamente colocaria ele aqui, bem na crise, antes do terceiro ato. Mas é a primeira coisa que eles contam. E assistindo o primeiro episódio eu não sabia o que estava acontecendo. Se eles estão contando isso aqui na primeira meia hora de série, o que vai sobrar para contar nas outras 6 horas e meia? Mas os caras é bom mesmo. Todo mundo que escreve sobre como escrever histórias vai te dizer que o começo da sua história precisa introduzir o seu tom, os seus personagens e onde ela se passa. E é isso que a série faz. Quando eles começam pelo fim da dupla, eles te jogam direto no tema central da história toda, que é o fato de que eles são irmãos. Que mais do que parceiros de carreira, colegas de profissão, sócios numa empresa, mais do que duas pessoas que trabalham juntas, eles são irmãos. A base de tudo que eles construíram é o carinho e o respeito que eles têm um pelo outro. E é esse elo entre eles que mantém os dois unidos mesmo depois de se separar e que traz eles de volta para perto um do outro para a turnê que mais deixou a galera surtada na história do Brasil. Esse é um dado não oficial. Assim, se você é fã dos dois, você vai gostar da série de qualquer jeito. Mas se você não é e ficou ligeiramente curioso, vai por mim. Isso não é uma série sobre uma dupla que você não gosta. É uma história muito bem contada sobre duas pessoas que se gostam muito e sobre todo mundo que eles atraíram para perto deles para construir uma história maior que todos eles juntos. Uma história que faz a galera chorar de alegria na grade. Que pode te ensinar muito sobre como você pode escrever as suas histórias. E quem não gosta de ouvir uma história assim, né? Agora vai lá escrever.